Meu imóvel foi a leilão. O que eu vou fazer nas próximas 24 horas? No vídeo de hoje eu vou explicar exatamente o que você deve fazer. Olá, meu nome é Igor Lopes, este é o meu canal e hoje eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer quando descobre que seu imóvel está indo a leilão. E aí a gente vai separar em 3 pontos: quando ele ainda não está em leilão, quando ele está em leilão e depois que passou o leilão. Eu vou esclarecer um ponto que existe leilão judicial e leilão extrajudicial. E esse é o principal ponto que precisa ficar claro, porque as regras podem modificar um pouquinho. Independente disso, se você recebeu uma notificação para pagar as parcelas em atraso, já é uma grande atenção. Você tem que fazer e se esforçar ao máximo para pagar essas parcelas. Nesse momento, as possibilidades jurídicas de fazer alguma coisa é muito pequena. São raríssimos os casos quando está na fase de intimação do cartório, está com as parcelas em atraso, que se consegue alguma tutela, alguma medida jurídica para conseguir impedir esse leilão ocorrer. Então, nesse caso, a minha sugestão sempre é averiguar se de fato você recebeu essa notificação e tentar sempre pagar as parcelas que estão em atraso. Agora, eu recebi essa notificação ou não recebi e descobri que o meu imóvel está em leilão. Esse é um ponto muito importante. A primeira coisa que você deve avaliar, e eu sugiro sempre, é procurar um advogado para que ele analise o seu caso e que especialmente seja um advogado especialista na área. Até porque o mundo de leilões é muito específico, é uma lei muito específica, da mesma forma que eu não sugiro uma pessoa fazer uma cirurgia de coração com um ortopedista, porque pode ocorrer erros, e isso eu vejo muito na prática, erros de advogados que não atuam na área e cometem equívocos absurdos. Então, primeiro ponto, procure um bom profissional para que te esclareça sobre isso. E já adianto, nem todo caso existe uma solução favorável. Existe caso que o advogado, e eu espero que isso ocorra, muito embora não seja a grande maioria, chegue para você e fale que a chance é muito pequena ou a chance é muito grande. Então tem que ter essa transparência nesse momento. De qualquer forma, é preciso avaliar principalmente 4 pontos. Primeiro, você recebeu a notificação para purgar a mora, que é a notificação para pagar as parcelas em atraso? Se não recebeu, é um ponto de extrema atenção. Segundo, o imóvel está indo a leilão pelo valor de mercado? Por exemplo, o imóvel pode ir para leilão por 500 mil, mas o imóvel vale 500 mil? Ah não, Igor, eu fiz uma reforma lá, construí um prédio do lado, hoje o meu imóvel vale 800 mil. Esse é um ponto de muita atenção. A segunda praça, o imóvel está indo por qual valor? Está acima ou abaixo de 50%? É um ponto muito importante. E o quarto ponto, qual que é a diferença entre as datas dos leilões? Se tiver por menos de 15 dias, é um ponto de atenção também. Agora, se o seu caso, eu já adianto, você recebeu a notificação para pagar as parcelas em atraso, está indo pelo valor de mercado, a segunda praça está por acima de 50%, e as datas, se for só as datas uma diferença mínima, já adianto que a chance de conseguir reverter esse leilão é muito pequena. A chance, eu digo que é mínima, a não ser que sejam as outras exceções. Por exemplo, eu já tive cliente que não preenchia nenhuma dessas requisitos, mas faltava 2 parcelas para ela quitar o financiamento. E nesse caso, aplica-se uma teoria que chama de implemento substancial. Está quase quitando. E ela, inclusive, tinha o dinheiro para quitar as 2 parcelas. E foi um processo praticamente ganho desde o início, que no final confirmou isso. Mas, como eu disse, na grande maioria, a gente tem que avaliar esses 4 pontos. Ah, Igor, eu não preencho nenhum deles, somente a data dos leilões. Não é suficiente. A data dos leilões é um argumento complementar que recentemente alguns tribunais vêm reconhecendo, mas não é uma questão pacificada. Então, nesse momento, você tem que avaliar isso. E você pode avaliar isso, inclusive, sem um advogado. Então, se você recebeu a notificação, ah não, Igor, eu estava viajando e nem fiquei sabendo. Eu sabia que minhas parcelas estavam em atraso, mas eu não recebi essa notificação. É um ponto de muita atenção. Ah, meu imóvel está indo para um valor muito superior, muito inferior ao valor de mercado. Esse é um ponto também de muita atenção. E é justamente nesse ponto, essa consciência que eu quero que vocês tenham, de que é nesse momento que vocês devem procurar um advogado. Para aí sim ele avaliar se era ou não o caso de anulação desse leilão. E aí é um ponto importante. Anulação / suspensão de um leilão é uma medida temporária. Por quê?
A dívida, ela não some. A dívida, ela fica lá. O que você está fazendo é tentar, por um tempo, suspender o imóvel de leilão e conseguir pagar a sua dívida. E daí um ponto muito importante também, que eu vejo muita orientação errada. A depender do vício do seu leilão, vai influenciar diretamente no qual valor que você tem que pagar para o banco. Se houver um vício na notificação de purgação da mora, qual que é a consequência? Você simplesmente pagar as parcelas que estão em atraso. Mas é indispensável você, todo mês, depositar no processo as parcelas que estão vencendo. Agora, se não tem nenhuma declaração de nulidade da intimação e somente do leilão, aí você tem apenas o direito de preferência, que é pagar o valor do financiamento à vista. Então, esse é um ponto bem importante de vocês entenderem. A diferença entre dívida em atraso e saldo devedor. Eu posso estar devendo 6 parcelas, devendo 30 mil reais. O meu saldo devedor pode ser 500 mil reais. E a depender desse vício, lá no final do processo, ele vai ter que ter essa quantia. Igor, é possível negociar? Sim, é possível negociar, mas depende da boa vontade do banco. Se o banco não quiser negociar, não vai negociar. E não há nada que a lei preveja que um banco consiga ser imposto a negociar. Não existe isso. Então, a gente está tratando de uma possibilidade, não de uma exigência legal para que o banco sente e negocie com você. E é exatamente esse ponto que tem que ficar muito bem claro. O leilão, ele suspende aquele momento, mas a dívida continua. Por isso, ao receber uma notificação ou ficar sabendo que seu imóvel está em leilão, avalie esses 4 pontos, ainda que você não procure um advogado. E a partir de uma resposta dessa, aí sim, procure um profissional para que você entenda quais são as suas possibilidades. Porque várias situações podem interferir, inclusive onde você mora. Tem tribunais com entendimentos muito mais restritivos. Agora tem outros tribunais com entendimento muito mais favorável. E é exatamente isso que eu sugiro buscar num profissional para que ele consiga analisar o seu caso. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro e também que você tenha sido orientado sobre o que fazer quando o seu imóvel está em leilão. Um grande abraço.